O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como comunidade cristã, nós nos reunimos nessa tarde de domingo para celebrar o dom maior da nossa fé, que é a Eucaristia. Nela nós somos alimentados pela palavra, nela nós somos alimentados pelo pão, que sacia e que dinamiza também a nossa vida. Podermos escutar como comunidade a palavra é nos deixar impulsionar por aquilo que Deus espera de nós. Ele nos dá a sua palavra para que a nossa vida seja transformada, para que nós alcancemos de fato a perfeição que Ele deseja de nós. Hoje, ao escutarmos as leituras do 5º domingo do tempo comum, a direção da palavra é, de fato, perceber de que maneira nós administramos a nossa vida, de que maneira nós conduzimos a nossa vida. A centralidade da palavra, ou a mensagem da palavra para nós nessa tarde, é nos perceber diante dessa dinâmica que é a nossa vida. Nós passamos, por diversas fases na construção da nossa história, e cada fase da nossa vida é uma oportunidade para amadurecermos no processo humano, no processo espiritual. Na primeira leitura, nós vamos entender isso de uma maneira muito clara através da figura de Jó. Hoje a primeira leitura é do livro de Jó. E a vida de Jó é também a expressão da vida humana. Jó traduz para nós de que maneira se constrói a vida humana. Nós escutamos hoje o texto da primeira leitura e nós encontramos em Jó a figura de um homem cheio de dores. Um homem cheio de amarguras na sua alma, fruto de processos muito dolorosos que ele foi enfrentando na sua vida. E quando nós escutamos hoje a leitura, a primeira leitura de hoje, nós vamos entender a dinâmica da vida de Jó. Ele está começando, ele está iniciando um processo de luta interior. Jó, está passando pela prova, e quando ele começa a passar pela prova, ele sente o peso, ele sente a dor. Jó não era mais aquele homem que vivia na paz,
que a sua vida, vivia tranquila, mas agora Jó se encontra diante das adversidades. Ele está experimentando as dores que são próprias da natureza humana. E de que maneira Jó agora se encontra diante disso? Ele experimenta a amargura, ele experimenta, o desespero em seu coração. Mas à medida em que Jó vai caminhando, ele vai entendendo que isso faz parte da natureza humana. Nós também passamos pelas provas, e é importante a gente perceber de que maneira nós vamos lidar com as provas quando nós tivermos que passar por elas. De que maneira nós vamos enfrentar os desafios da nossa vida, porque quando tudo está correndo bem, quando tudo está em paz, quando a nossa alma está tranquila, nós estamos numa condição, de comodidade. É bom viver assim. Mas é importante também entendermos que a vida humana, ela é um dinamismo, ela é um movimento. A nossa vida é um eterno movimento, e esse movimento é quem vai dando sentido à nossa vida. É importante que a gente entenda isso, porque nós vamos aprender a lidar, de uma forma menos agressiva. Quando nós entendemos que a postura da vida humana passa por esses desafios, nós vamos, lidando com isso, com uma facilidade maior, sem fazer ou sem entrar no processo de agressão interior. Jó vai entendendo isso. E qual é a mensagem que Jó nos deixa nessa tarde? Jó nos deixa a mensagem de que é preciso acalmar o coração em Deus. É preciso gestar tudo isso em Deus, porque enquanto Jó estava administrando as suas dores apenas nele mesmo, ele entrou no processo de amargura, ele entrou no processo de desespero. Olha que coisa interessante, isso vale para a nossa vida. É importante aplicar também isso no dia a dia da nossa vida. Qual é o entendimento? Os resultados dependem de como nós administramos, e Jó vai nos ensinar: é preciso administrar as tensões da nossa vida em Deus e não em nós mesmos. Quando nós concentramos em nós mesmos a administração de todas as adversidades, nós entramos no processo de loucura emocional, nós entramos no processo de escuridão, interior. Mas quando a gente aprende a administrar as tensões da nossa vida em Deus, nós vamos entrando numa outra dinâmica. Nós vamos entendendo que Deus realiza tudo em nós, que Deus realiza uma obra extraordinária em nossa vida, à medida em que eu entendo que eu sozinho não dou conta de tudo aquilo que acontece comigo. Eu não dou conta de muitos acontecimentos que vão se dando na trajetória do meu caminhar. Então eu preciso colocar tudo isso em Deus e administrar tudo isso em Deus. Quando nós lemos o livro de Jó por inteiro, nós vamos nos encantar, porque nós encontramos nesse livro, um itinerário de reconstrução da nossa história, dos desastres que acontecem com nossa vida, das perdas que nós experimentamos, das lutas interiores e desespero. Nós vamos, quando lemos a história completa de Jó, ele vai nos ensinar que todo esse tempo é importante para reconstruir as nossas memórias históricas. E olha que quando escutamos isso, quando nós nos colocamos diante da história de Jó, nós nos colocamos diante da nossa própria história, porque como Jó também nós passamos por essa mesma dinâmica. Nós passamos pelas lutas interiores da vida. Quem não passa? Quem não experimenta esse movimento? Todos nós. Agora, meus filhos, como é que nós lidamos com tudo isso? Como é que eu lido com as coisas que acontecem ao meu redor? De que maneira, como tem sido a minha postura diante dos acontecimentos que não são tão bons, que movimentam a minha vida? Não é bom passar pela prova. Não é bom enfrentar a noite escura. Não é fácil passar pela tempestade, não é fácil atravessar o mar bravio, não é fácil atravessar o deserto.
Mas é preciso entender que esses momentos, eles também são importantes, porque eles provocam-nos a maturidade da nossa vida. Aonde é que nós somos de fato amadurecidos? É na batalha da vida, é na luta, e não há outra forma de nos tornarmos maduros na vida sem entrar pelo processo do deserto, sem enfrentar essas lutas. Então, a palavra hoje está dizendo de maneira muito clara que é preciso acalmar o coração em Deus quando entrar na adversidade. Quando você estiver na adversidade, não é para se desesperar, não é para perder a esperança, não é para achar que tudo está perdido, não. Isso faz parte da vida da gente. Os dias são claros, mas há dias que são escuros também. Há dias que o sol brilha, mas há dias que as nuvens vêm e impedem o raio do sol chegar até nós. Mas isso não significa dizer que o dia perdeu o seu sentido de dia. Pelo contrário, ele continua sendo dia. E a qualquer hora o sol vai voltar a tocar em nós com seus raios. Então é questão de saber entender esse movimento, e a palavra de Deus nos ensina isso. A história de Jó hoje, no texto da primeira leitura, nos faz essa provocação. Você que está passando pela prova, você que está enfrentando situações não muito boas na sua vida, de que maneira você tem administrado isso? De que maneira você tem vivido? Porque dói, provoca sofrimento, nos leva a perder o sono, por exemplo, nas madrugadas. Mas de que maneira eu estou aprendendo a lidar com isso? Aí Jó nos ensina qual é o caminho. O caminho é administrar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para termos uma trajetória de felicidade. Deus não nos criou para vivermos num eterno sofrimento, mas Ele nos criou para que nós pudéssemos nos tornar nele homens e mulheres vencedores. E aí vem o Evangelho de hoje. É bonito ver hoje, escutar hoje no Evangelho de Marcos, a postura de Jesus frente à vida humana. Olha só, porque a mensagem da palavra hoje é sobre isso. É Deus nos fazendo entender que Ele quer transformar a nossa vida. À medida em que eu entendo isso, que eu vou deixando Deus entrar na minha vida, que eu vou entregando aquilo que eu não sou capaz sozinho de resolver, eu vou colocando e administrando em Deus, Ele vai me incapacitando, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai me dando uma consciência nova. Aquilo que hoje eu não sou capaz de entender, amanhã Ele me faz entender. As coisas que eu não consigo ver hoje, amanhã Ele vai me fazer ver. As coisas que eu não consigo tocar hoje, amanhã Ele vai me dar a graça de tocar. Então é preciso deixar entrar em nossa vida. E é essa a postura de Jesus hoje no Evangelho. Ele quer entrar para mudar a nossa história. Ele quer ter acesso ao nosso coração para reconstruir as feridas que o tempo foi deixando em nós. O cenário do Evangelho de hoje é um cenário de abatimento, é um cenário de sofrimento. Começa dizendo que Jesus entrou na casa de Simão Pedro e lá sua sogra estava acamada, estava enferma. Ela estava fora da relação, porque a doença nos tira da relação com o outro, nos afasta, minimiza a nossa potencialidade. Então há uma tragédia em torno da história humana. A tragédia faz parte da natureza humana. Mas à medida em que Deus entra na nossa vida, Ele transforma essa tragédia, Ele muda a tragédia em possibilidade. Ele nos levanta diante daquilo que humanamente falando nós achamos que é impossível. Olha o cenário de hoje. Jesus entra na casa de Pedro e André, e lá está a sua sogra acamada com febre. Jesus impõe as mãos sobre ela, e o que é que acontece? A sogra de Pedro é curada. O que é que significa isso? Quando Deus entra na relação conosco, Ele muda as tragédias da nossa vida. Ele retira de nós aquilo que minimiza, aquilo que diminui, aquilo que desvaloriza. Jesus impõe as mãos sobre essa mulher e ela tem sua vida restituída. E olha o que é que o Evangelho diz: e ela começou a servi-lo. O que significa dizer que aquela mulher que estava inútil, ela passou a ter utilidade agora.
ela agora tem sentido, a sua vida agora tem valor, tem sentido. Depois as pessoas tomam conhecimento que Jesus está por ali, então começam a trazer pessoas doentes de muitas enfermidades e pessoas que estavam oprimidas pelos espíritos malignos, diz o Evangelho, e Jesus impôs as mãos sobre eles e eles foram curados. Isso é a extraordinariedade da graça de Deus que quer nos alcançar quando nós deixamos Ele acessar a nossa vida. A mesma coisa o Senhor quer fazer conosco. Ele quer olhar para as nossas tragédias, Ele quer olhar para o que hoje nos atormenta, Ele quer olhar para o que hoje nos oprime, minimiza a nossa vida, mas Ele quer entrar para transformar. Ele quer ter acesso ao teu coração para dar sentido novo a tudo aquilo que talvez hoje você acha que não tem mais sentido, que não tem mais retorno, que você não vai conseguir dar conta disso, que não vai ter solução para esse problema. Olha a palavra de Deus para nós nessa tarde. Reconhecer o movimento trágico da história humana, mas administrar tudo isso em Deus faz a grande diferença. Há uma mudança, deixa eu ser sincero com você, extraordinária, quando a gente aprende isso, quando a gente corre para Deus. Mais importante, meus queridos e queridas, não são as quedas, não são os fracassos, não são as perdas. O mais importante é quando a gente percebe tudo isso e a gente transforma em possibilidade para mudar a nossa história de vida. Não são os erros, mas a possibilidade que esses erros provocam dentro de nós. O que esses erros provocam dentro de nós? Espírito de mudança e desejo de reconstrução da nossa história. É isso que Jesus quer fazer na vida de cada um que está aqui nessa tarde. Olhando para a tua história de vida hoje, para as coisas que estão acontecendo ou que aconteceram e que agora está provocando dor em você, como provocou em Jó, como provocou na sogra de Pedro, e em cada um desses personagens que aparece hoje no Evangelho, as dores e os sentidos de desespero que eles experimentaram frente à natureza desajustada do ser humano. Frente a tudo isso, Deus quer fazer algo acontecer. Se você passa por esse processo, entendendo isso, pode ter certeza que o desespero vai sair e a esperança vai entrar. Que a tristeza vai adormecer e a alegria vai renascer dentro de nós. Que o sentido de esperança vai nos levar à reconstrução e à vitória da nossa própria vida. É isso que Deus quer dizer para cada um de você, para cada um nessa tarde de domingo. Acolhamos em nosso coração essa palavra. Ela é extraordinária, porque ela provoca a minha história para a busca de um sentido novo. Em síntese, o que é que Deus está dizendo para você? Que tudo que você tem vivido hoje pode ter um sentido novo. Que tudo aquilo que você está enfrentando hoje na tua vida pode ter um final diferente. Depende de quê? Da maneira como você administra tudo isso. Em você mesmo ou em Deus? Em Deus. Porque quando nós administramos em Deus, o que é que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com Jó, a mesma coisa que aconteceu com a sogra de Pedro, a mesma coisa que aconteceu com esses homens que foram libertos dos espíritos impuros e aqueles que foram libertos de doenças que os oprimia. É isso que Deus quer fazer em nossa vida, nessa tarde de domingo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e amado.